Olá, meus amigos, belíssima segunda-feira para todos nós, que maravilha, um forte abraço a todos vocês, desde já eu peço o like, vamos às nossas pautas, eu vou colocar na tela aqui porque, meus amigos, torcida do Bahia, jogadores, ex-jogadores no caso, né, ídolos como o nosso querido Bobô, nós temos também ex-dirigentes do Bahia que participaram desse processo de organização da estrutura do Esporte Clube Bahia nesse período de democracia. Então, tem muita gente em redes sociais, principalmente, expondo a sua insatisfação com relação à gestão do Grupo City no Bahia. Eu vou colocar duas pessoas importantíssimas na história do clube, que é o nosso querido Bobô, e também vou colocar o Pedro Henriques, que foi diretor do Esporte Clube Bahia na gestão Marcelo Santana, expõe bem claro mesmo a opinião de cada um com relação ao momento do Bahia. Eu vou colocar agora aqui, vocês já estão vendo na tela, o nosso querido Bobô, grande ídolo do nosso esquadrão. Eu fiz alguns recortes da fala do nosso querido Bobô, na qual ele colocou nas suas redes sociais com relação ao Bahia. Extremamente decepcionante, o Bahia está servindo de vitrine, o treinador não deu liga e o Bahia está fadado a cair para a segunda divisão. São palavras do nosso querido Bobô, que estão também reportadas no portal ecbahia.com. Então, nosso querido Bobô, que tem uma voz ativa sim no Bahia, para nós torcedores, também está insatisfeito com o atual momento. E aí, meu amigão, o próprio Bobô fala que dá sim para recuperar, e de fato dá. Nós estamos no mês de março, o Campeonato Brasileiro começa no mês de abril, mais ou menos daqui a 30 dias, 35 dias, dá tempo sim para que haja uma reformulação e o Bahia consiga chegar no Campeonato Brasileiro competitivo, da forma que está, meu amigo de fé, meu irmão camarada, minha amiga de fé, fadado a cair para a segunda divisão, como diz o nosso querido Bobô. Meu brother, minha brother, todo mundo deixando o like aí, arrebentando, jogando duro, né? Então as nossas críticas ao Bahia, elas são feitas aqui, a gente elogia também, claro que a gente vai elogiar, nós não temos receios, mas eu estou expondo também os nossos queridos ídolos do Bahia, torcedores, ex-jogadores, dirigentes também. Então está todo mundo de fato insatisfeito, todos estão insatisfeitos, ninguém está confortável com a atual situação. Então eu vou colocar aqui o Pedro Henriques, foi dirigente do Bahia na gestão Marcelo Santana, e ele diz o seguinte, vou abrir aspas ao Pedro Henriques, ele colocou no Twitter, ele colocou 9 situações, ele aborda 9 situações que é interessante para provocar reflexão aqui no nosso canal Wendel, meus amigos, e claro, em uma live nós vamos também colocar mais um pouquinho. Tá aí, ó. Mas como tem como tem queira saber a minha opinião, como tem muita gente que quer saber a opinião do Pedro Henriques, a verdade é essa, aqui vai minha leitura dos fatos, a leitura dos fatos do Pedro Henriques, meu amigo de fé, lá vem aí, ó, lá vem aí, ele enumera inclusive, tá enumerado, tá aí, ó. Vou ampliar aqui para eu poder ver, né, que eu estou fazendo a gravação. E eu vejo pequenininho, mas eu ampliei aqui para a gente fazer a leitura. E você, meu amigo, vai acompanhar aí aonde você estiver utilizando o equipamento, né, o celular, a televisão, um tablet e o computador. Conforme Pedro Henriques, ele elenca o motivo 1, o fato 1. Está claro que o Bahia virou opção para reabilitação de apostas que ainda não vingaram. Do Grupo City, Kaique, Arthur Salles e Diego Rosa. Basta ver onde estavam antes de chegar ao Bahia. Estavam no futebol português, em equipes muito pequenas, equipes irrelevantes. O clube virou também ponto de parada de apostas. Chaves, Marcos Victor e Raul Gustavo. Isso era esperado na opinião do Pedro Henriques. O fato 2. A questão é que os jogadores mais experientes que trouxeram são também incertezas. É o caso do Cicinho e Cauli, do Ludogorets. É possível ter noção do nível do time búlgaro ao ver suas contratações para essa temporada. Eles levaram ex-tricolores, Raí e Caio Vidal. E ele faz a observação. Cauli começou bem,
nesta temporada. E também acredito que começou bem. Terceiro fato, o Bahia foi às compras do Fluminense, Marcos Felipe, David Duarte, Biel e Iago. Desses 4, o Biel se mostra a mais segura das apostas pela temporada que fez em 2022. E já vem performando. Também creio que Iago vai ser útil para a Série A. Já mostrou isso no próprio Flu e no Goiás. Fato 4, tirando esses que mais foi contratado, Everaldo. Em tese, um 9 ok, mas que ainda não mostrou mínima performance e tem ido pior que Goulart, cuja renovação foi difícil de entender após uma Série B bastante insonsa. Esse comando de ataque parece insuficiente para a Série A. Fato 5, tem ainda Acevedo, uma contratação que pode render, mas ainda em quadro como aposta, talvez no nível acima das demais, exceto Biel. Bom destacar que ainda há carência de volantes, pois só ele, Rezende, que vem bem, mas oscilou na Série B, não são suficientes para a Série A. Meu amigão, fato 6, ou seja, a expertise e o banco de dados que eram os diferenciais para virar SAF do Grupo City não atingem expectativas nesse início. A falta de uma comunicação direta dos mandatários só aumenta inseguranças e incertezas naturais em momentos de crise, em meio às mudanças tão relevantes, né? Um detalhe importante aí nesse fato 6 que o Pedro Henrique levanta é o scout do Grupo City, né? Esse banco de dados de trazer jogadores, sinceramente, é um fator que é decepcionante mesmo. E a falta de comunicação do Cadu Santoro, por exemplo, com a própria torcida, gera insegurança, incertezas e abre espaço para muitos comentários, né? O fato 7, Grupo City tem que demonstrar o que sabe sobre comandar projetos esportivos. Um time vencedor precisa de complementaridade, equilíbrio e boa gestão de pessoas. Seria útil ter alguém com experiência executiva de futebol ao lado de Cadu, ponto de segurança para a filosofia do scout do Grupo City. Vem aí o fato 8 e o 9, que é o último. Paiva tem boas ideias, mas a entrega está muito fraca. Pior performance do primeiro trimestre do Bahia em anos. O time está desconjuntado. Isso com um elenco de 70 milhões. Tem falha na montagem, mas tem culpa do treinador também. Não se vislumbra perspectiva de melhora e a defesa assusta, concordo. Acho que o Renato Paiva já deu o que tinha que dar de fato. Ele não consegue mais comandar esta equipe. E o fato 9 e último, qualquer planejamento precisa de acompanhamento e eventuais revisões. Não é demérito algum, nada contra apostas, mas o time precisa de mais certezas. Que o Grupo City atenda às expectativas e demonstre sua expertise. Certamente faz parte dela fazer correções com celeridade. Tá aí na tela para vocês, meu amigão, minha amigona. A insatisfação, né, do Pedro Henrique, do Bobô e de tantos outros amigos nossos que estão aí nas redes sociais comentando sobre o fato. Eu não sou diferente. Também estou muito chateado com a situação do Bahia provocada, sim, pelo Grupo City. Para mim é questão de honra do Grupo City agora corrigir os fatos. Não pode demorar mais. Não pode achar que está tudo certo. Não pode achar que o projeto vai dar liga no futuro. Não vai. Começou mal e deve se corrigir. Agora, para que isso aconteça, é colocar as sandalinhas da humildade e perceber que de fato precisa corrigir. Já há uma expectativa na busca do mercado. Jogadores como Marinho, por exemplo, o Cuesta, que deve ficar no Botafogo, mas foi uma sinalização do que o Bahia queria. Mas ainda não foram conquistadas e não foram contratados. Não se transformou em um fato concreto. Há o interesse, mas este interesse não está se transformando em realidade. Isso mostra muito também a falta de time do Grupo City nas contratações. Do jogador Marinho, por exemplo, na questão do Vitor Cuesta, na questão do Juba, jogadores que o Bahia tem interesse, o Lelê, que está no Fluminense, que também surgiu a informação. Então existem informações, o Ademir, que está no Atlético Mineiro, muitos jogadores que foram informados, especulados do Bahia, sondados pelo Bahia, monitorados pelo Bahia. O Bahia, quando entra no mercado, não transforma isso em realidade. Sobretudo quando estes jogadores estão também sendo sondados por outros clubes. O Bahia não está mostrando que tem aquele fator determinante de chegar, eu quero, eu posso e vou levar para o Bahia. Não está acontecendo isso. O Esquadrão está trazendo jogadores, inclusive, que não estavam aí
no olhar do mercado. O Cauli Oliveira, por exemplo, que está fazendo um bom trabalho, mas não tinha este olhar de mercado. Quem queria o Cauli do futebol brasileiro? Então, o Grupo City entra em negócios, basicamente, que há um deserto de interesses e somente ele está ali. Mas quando há jogadores de muita qualidade, jogadores experientes, e que existem Botafogo, Vasco, times que estão interessados, o Bahia de fato não consegue entrar no mercado. Foi assim com o Pedro Raul, por exemplo, e outros jogadores, o Lele, que eu acabei de citar, jogadores que provavelmente o Bahia sondou, tentou buscar e não conseguiu. Então tá faltando muita coisa ainda para o Grupo City transformar esse Sport Clube Bahia. O que me assusta, e confesso para vocês, é o amadorismo do Grupo City nessa situação, se transformando de fato em uma gestão amadora. Fez apostas que provavelmente não dariam certos, como contratação de jovens atletas que no futuro ou no passado eram promissores na realidade, né? E que não conseguiram na Europa desempenhar um bom trabalho, estavam em clubes muito insignificantes na Europa, com todo respeito aos clubes europeus aí pequenos, mas são insignificantes e não estavam ocupando sequer a titularidade. Então vem para o Bahia para recuperar. O Bahia não é um time de recuperação. O Bahia é um time para ser competitivo no futebol brasileiro. O Grupo City adquiriu um time muito tradicional do futebol. Então, fazer laboratório no Bahia é um total falta de sentimento do que é o Bahia de fato, né? O Grupo City, que falou tanto que conhecia o Bahia, me parece que quando assume a gestão, desconhece. Porque se conhecesse a história do Bahia, não iria fazer o esquadrão de laboratório, a não ser que, junto com esses jogadores, viessem os experientes, os jogadores que iriam dar casca a esse Sport Clube Bahia. Aí sim, você poderia trazer um Kaique, poderia trazer um Arthur Salles, que ainda não jogou, para justamente a gente poder ver o Pedro, o Rosa, né, o Diego Rosa, aí sim. Mas eles teriam que vir cercados de uma equipe, que eu gosto de falar, casca grossa, experiente, de Campeonato Brasileiro. Foram titulares em outras equipes também do futebol nacional. Então, seria o inverso e não o primeiro fato. E isso aconteceu com o Bahia. Agora que nós estamos aí vendo esse descalabro total de um Bahia que perde para equipes que sequer tem divisão, que é o caso do Itabuna, equipes da Série D, com o Bahia com muita dificuldade, um desempenho muito ruim, e a cereja do bolo da ruindade é justamente o treinador Renato Paiva, que não consegue mais organizar a equipe, gerenciar essa equipe. Os jogadores me parecem que estão já também de saco cheio da gestão Renato Paiva na equipe, beleza? Os jogadores também são culpados por isso, a gente não pode esquecê-los, né? Jogadores que estão desempenhando muito mal, que é o caso, por exemplo, do Cicinho, é o caso do Daniel, que está aí, por exemplo, há muito tempo no Bahia, né? Jogadores que precisam, de fato, melhorar bastante e não conseguem engrenar no Sport Clube Bahia, beleza? Então, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado, agradecido por esse momento, né? E nós estaremos aí, claro, trazendo mais conteúdos, provocando reflexão para vocês. Lembrando que o meu ponto de vista pode não ser igual ao seu e a gente pode ter uma diferença aí de opinião, mas isso é muito normal, é provocação de debate mesmo. Então, nos comentários, calma, tranquilidade, o momento do Bahia não é bom, tem muita gente de cabeça quente, mas o respeito tem que existir. Então, embora a opinião da gente não tenha consonância com a outra, mas muitas opiniões são parecidas com a minha, de fato, né? Muitos são parecidas com a minha. Então, a galera nos comentários, fica tranquilo, fica de boa, e nós temos que estar no aguardo para ver se essa diretoria amadora do Grupo City vai dar uma reviravolta. E quando der e o Bahia estiver bem, será elogiada com todos os méritos. Então, nós temos este equilíbrio de saber o ponto da crítica, respeitando todo mundo, e saber também o ponto do elogio. E é o que eu mais quero, é elogiar a gestão City no Sport Clube Bahia. Forte abraço a todos vocês. Valeu!